Bom dia, sou o Matheus, sou médico formado já há 8 anos, trabalho com a nutrologia já há 4, principalmente nessa questão de emagrecimento, de performance esportiva, para quem quer melhorar no beach tênis, para quem quer melhorar na corrida, no pedal, alta performance, para quem quer só realmente viver saudável, porque hoje em dia é o que mais se conta, né? Sim. Então hoje todo mundo quer viver melhor, viver mais tempo e chegar bem lá na idade mais alta, lá para 70, 80 anos, bem. Eu estava assistindo hoje ou ontem, não me lembro, um documentário? Tipo um documentário no YouTube. E o cara falando que essa geração que vem vindo, a moçadinha mais nova, eles estão procurando saúde. Olha que legal. Tanto é que os fast food americanos estão em queda. Sim. E saiu um estudo que eu vi agora no começo do ano. Esse é o primeiro ano nos últimos 30 em que a linha da obesidade diminuiu e não aumentou. Cara. Olha que beleza, porque há 30 anos ela vem aumentando. Sim. Tá. Esse ano ela diminuiu. Recentemente eu vi um pessoal aqui que organizou uma Perry Day, um projeto de coffee, que você vai de manhã, uma balada sem bebida alcoólica. Que aí é uma tendência mundial também. Pessoal do Duck Bill. Eu até chamei o Rafa para vir fazer o programa aqui com a gente depois. E eles fizeram o primeiro do interior paulista, onde reuniu todo esse pessoal jovem que não se preocupa em fazer uma balada focada em bebida alcoólica, em problema, Outro estudo em confusão. Eu vi um estudo também, que essa geração que vem vindo aí é a geração que não se apega ao álcool. Justamente. E no dia a dia mesmo, até não uma geração agora, mas a minha geração, que é uma geração que cresceu muito em balada, festa, muita gente já vem parando de beber. Então, eles deixaram o álcool mais de lado. Que legal. E isso tem tudo a ver com o tema do nosso programa, Dr. Matheus, até porque aqui a gente fala do diabetes sem medida, só que hoje já é... Cara, eu estava fazendo algumas contas e olhando alguns números do nosso podcast, já são mais de 30 milhões de visualizações. Olha só. E mais de 5 milhões de pessoas impactadas. Olha aí. Pessoas diferentes de todo o Brasil e fora do Brasil. Então a gente tem no poder aqui da informação, Matheus, um grupo que respira saúde. É um pessoal que está no diabetes sem medida para entender mais sobre diabetes, para entender mais da informação com qualidade, mas principalmente de saúde de qualidade. Então você está aqui hoje, cara, não é por acaso. Você está aqui para falar disso. Valeu, muito obrigado. Obrigado. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. E eu já vou começar com uma pergunta, Matheus. Muito se diz sobre as canetas emagrecedoras. Porque a verdade é assim, eu falo muito uma coisa. O povo não quer emagrecer, não quer passar quer pelo... ser emagrecido. Exato, não quer passar pelo processo. E as canetas estão aí para ajudar no processo, vamos dizer isso assim. É bom, hein? Não quer emagrecer, quer ser emagrecido. Quer ser emagrecido, mas é verdade. E as canetas estão aí, vou falar a marca, o Ozempic, o Wegovy, e agora chegou a Mounjaro. Pro diabético, que na verdade elas foram desenvolvidas pro diabético, para ajuda do diabético tipo 2. Hoje, elas têm um impacto muito grande na vida do diabético? E que tanto? Do diabético em si, por quê? Eu acho que a dificuldade maior, às vezes, num diabético tipo 2, estamos falando do tipo 1, que já é uma doença mais complicada, é o meu caso. Mais genética. Sim. Então, não depende muito do seu estilo de vida. Lógico, o estilo de vida impacta demais. Mas como o impacto do estilo de vida é muito grande... essas canetas, tendo essa parte de inibição de apetite, ajuda também, lógico, a controlar, aumentar a secreção de insulina, mas você, melhorando a atividade física e melhorando a alimentação, é uma dos pilares para o diabetes. Sim. Então, não só a medicação em si, mas o que ela proporciona ajuda você a melhorar seus hábitos para melhorar em contrapartida o diabetes. A gente sabe que a ciência está evoluindo a cada tempo e agora a evolução ela é... Antigamente era 5 anos para ter uma coisa, depois 3, depois 2, 1, e agora mês a mês a gente tem alguma novidade. Você acredita que, por exemplo, hoje a gente até trouxe a canetinha aí, eu falei, traz as canetas para mostrar. Porque assim, as pessoas elas que acompanham a gente entendem que existe esse produto hoje no mercado para ser emagrecido, que eu gostei do termo. Mas, ao mesmo tempo, elas não sabem o porquê que elas existem. Sim. Porque, assim, hoje você vai na farmácia tentar comprar, primeiro, que ela não é um produto barato, e segundo, às vezes, a pessoa que realmente depende dela, que é o diabetes tipo 2, às vezes vai procurar, não tem mais. E agora mais um detalhe, tá? Essas canetas agora
está se exigindo receita. Sim. Que é a ótimo. médica. A partir da segunda quinzena de junho vai ser só com receita. E o que você acha sobre isso, Dr. Matheus? É maravilhoso. Por quê? Limita a venda. Então, para quem não precisa, não tem Desenfreada. indicação. Sobra mais essa medicação para quem realmente precisa. Justo. Porque hoje, se você for na farmácia, não tem farmácia que tem. Não existe. Não Está tem. esgotado. É. Está esgotado em todas as farmácias. Sim. Então, tem alguns pacientes que usam, que ele fala, doutor, não consigo comprar. Já faz 15 dias que eu vou na farmácia, não tem. Não tem. Aí eu converso com o farmacêutico, ele fala que já está tudo reservado para quando chegar. Ou seja, essa venda sem medidas, Desenfreada. então prejudica essa questão de estoque para quem realmente precisa. E muita gente usa porque tá na mídia que emagrece, porque vou perder peso. O meu colega usou a caneta e perdeu 10 quilos em um mês. Eu vou perder 10 quilos em um mês também. E às vezes a pessoa tá comprando isso aí, o que eu fico mais... Usa a palavrinha que você gosta. Mais filho da puta de raiva é que o cara às vezes precisa perder 3, 4 quilos, tá comprando uma porcaria de uma caneta dessa. Porque não quer mudar um hábito, porque não quer mudar uma alimentação, Não porque quer fazer uma emagrecer. atividade física. Exatamente, não quer parar de beber, não quer parar de Exato. comer, não quer parar... Não vou rolar outra palavra. Não quer, assim, eu vejo que as pessoas, elas entram num... A gente tem o ciclo vicioso e tem o ciclo virtuoso. E esse ciclo vicioso, que é o que as pessoas entram nessa questão do emagrecimento, dos vícios, Sim. em geral, faz as pessoas procurarem as soluções mais fáceis. E, cara, Exato. quem falou aqui pra nós uma vez, não existe nada fácil, e a gente sabe Dr. disso. Eduardo. Dr. Eduardo. Não existe nada fácil, indolor E rápido. E rápido. Não existe. Nem cirurgia não é rápido. Nem isso. Então, assim, tudo isso traz para nós uma solução apenas, de pensar que as pessoas querem o que é rápido. Só que o rápido, às vezes, custa, né? No caso das canetas não são baratas, e prejudica, porque a gente está prejudicando pessoas que realmente precisam. Então, a gente está falando obesidade mórbida, Sim. a gente está falando de pessoas diabéticas tipo 2 que Que dependem precisam dele para associar no tratamento. então, assim, não é uma questão... Eu acho que tudo bem, a pessoa tem condições de pagar, ela quer emagrecer. Eu brinco que talvez eu use. Eu falo, não sei se amanhã eu vou usar essa caneta. Por mais que eu goste de exercício, que eu faça alguma coisa, pode ser que lá na frente eu fale, deixa eu experimentar esse negócio aí. Estão dizendo que é bom porque a mídia faz isso. Eu trabalho com mídia. Eu sei o que a mídia consegue fazer com a gente. Faz, assim, aquela vontade de experimentar, mesmo sabendo que você não precisa. E é onde chega esses caras que, preciso perder 2, 3 quilos. Cara, isso aí perde na semana. Se o cara fizer uma boa alimentação, uma boa atividade física, perde. E até eu acho que vem uma outra pergunta para você, o Dr. Eduardo, o Dr. Matheus. Matheus, seguinte, um corte muito legal aí pra gente fazer. Qual a diferença de nutrólogo e nutricionista? Porque existe uma dúvida cruel aí com relação ao que cada um faz. A nutrologia, ela é uma área na medicina que ela é um pouco mais nova, comparado com a medicina em si. O nutricionista, ele trabalha muito o planejamento alimentar, a reeducação alimentar. Ele é tão importante quanto o nutrólogo. Por quê? O nutrólogo sem o nutricionista, a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Eu sei um planejamento alimentar, eu sei o básico, mas ele é que é o especialista nisso. Eu trabalho mais com questão de suplementação, de reposição de vitaminas, minerais, reposição hormonal, se necessário. Entro com tratamentos endovenosos quando precisa, intramusculares, doses mais altas de suplementos. O nutricionista ele fica mais limitado. Então, a prescrição do nutricionista é um pouco mais limitada que a do médico. Tá. Então, a equipe tem que ter os dois. Então, não dá para você ter sozinho. Hoje eu tenho na equipe nutricionista que trabalha com a gente. Legal. Então, os pacientes precisam desse acompanhamento em equipe para ter o resultado. Então, o nutricionista ele vai ser mais específico para fazer o seu planejamento alimentar, o que você pode comer, o que você precisa comer. No caso do diabético, uma dieta mais específica. No caso do hipertenso, uma dieta mais específica. A pessoa que não tem nenhuma doença, só uma reeducação. Então, ele é especialista nisso. Tá. O médico ele já vai entrar, o nutrólogo já vai entrar mais em questão de suplementação, reposições. E aí é o pilar para poder fazer o emagrecimento, vamos dizer assim. Nutricionista, nutrólogo e um profissional de educação física para poder orientar. Com certeza. Eu falo muito na consulta, já comentei com você antes também, eu faço nas consultas uma pirâmide. Na pirâmide, nessa base, a gente trabalha com alimentação e atividade física. Se você não tem essa base bem formada, você não adianta nada para cima. Eu entraria na segunda parte dessa pirâmide.
com as questões de suplementação, de medicação, de tratamento de patologias que estão prejudicando o emagrecimento. Uma patologia muito comum, hipotireoidismo. Muito comum que atrapalha no emagrecimento. Sim. E a parte de cima, o topo dela, que realmente é a medicação adjuvante. Que aí seria, por exemplo, uma canetinha para uma pessoa que não tem a indicação clara. Ele está com sobrepeso? Está com obesidade 1, 2? Tá. É indicação? Hoje já é indicação. Mas se ele não tem uma alimentação bem balanceada, um treino bem definido, se ele não tem uma reposição de vitaminas, minerais e tratamento de patologias que ele já tem de base, não adianta ele entrar nessa parte de cima, que ele não vai ter resultado. Ele vai perder peso. É aí que mora o maior problema. É que aí dá o efeito sanfona. Aí que mora o maior problema. Porque... É onde o vizinho falou, nossa, o Matheus usou a caneta, perdeu 15 quilos. Então eu vou lá, vou comprar essa caneta. E eu vejo muito Perco pessoal... 20 quilos, só que eu paro, ganho 30. E eu vejo muito pessoal usando essas canetas Mounjaro, O Zempic. o Zempic, o Wegovy, sem uma prescrição médica. Por isso o receituário é importante. E eu falo também. que hoje deve ser a grande maioria. Sim, e a pessoa não sabe... 80% É o que eu sem falo. prescrição. Os caras não sabem... falta a base da educação para poder entender. Eu vou te cara. falar o que eu acho que falta. Falta as pessoas pararem e esperarem os resultados. Porque a ansiedade do ser humano... A gente estava falando sobre diferença de nutricionista e nutrólogo, mas nas devidas proporções é o psicólogo com o psiquiatra. Então, Exato, assim, você precisa dos dois. É uma boa associação. Psicólogo e psiquiatra. Você precisa um do nutricionista psicólogo. Eu nutrólogo. tenho hoje uma psicóloga empresarial que me ajuda lá a não matar nenhum cliente. E... Ainda bem que ele olhou para você. Eu sou cliente dele também. viu? Não, é verdade. Deu ruim pra mim. Tá mais fácil aqui, ó. E eu também tenho o psiquiatra que contribui com as medicações. Porque eu acho que é um equilíbrio a gente ter essas coisas. Exatamente. E eu vejo essa ansiedade, que não só está em mim, deve estar em você, deve estar no Riad, de resolver tudo muito rápido. Então o que vem a caneta? A caneta vem esse estímulo de ser rápido. Exatamente. Então assim, não, eu vou começar com ela, sem passar nem no médico, porque eu começando com ela, eu vou perder peso, eu vou me estimular. Só que o que acontece é fácil. Então eu continuo com ela. E aí eu não paro, é vício, né? Você entra num vício. E aí Nós somos imediatistas, né? Exatamente. E aí eu te faço uma pergunta também. Para evitar o efeito sanfona, que o pessoal sofre absurdo, porque faz aquele emagrecimento muito rápido, mas não sabe o que tem que fazer. O quão é importante manter a caneta ou tirar a caneta, e mais um detalhe, o ganho de massa magra para a pessoa manter o metabolismo alto. Exatamente. Essa questão aí é onde realmente precisa do acompanhamento do nutrólogo, do nutricionista. Porque se você não tem essa base da pirâmide bem feita, se você não tem uma readaptação, você vai ter reganho de peso. Só que o reganho ele acontece de uma maneira muito ruim. Sim. Porque quando você faz uma restrição alimentar muito grande por conta dela, porque você fica muito sem apetite. Então você já come menos sem querer. Você pode passar... Tem paciente que fala, nossa, Matheus, eu passo um dia sem comer e não sinto falta. Porque realmente ele te inibe muito o apetite. Tá. Ele gera energia da gordura do corpo. Como que é? Explica um pouco, porque realmente eu não tenho conhecimento. Energia zero. Ele não gera energia, ele simplesmente inibe o apetite. Ah, olha aí. Só Inibidor de que apetite. o seu corpo, quando a gente precisa de energia, você quebra massa muscular e gordura. Quando você tem estoque, quando você se alimenta bem, quebra gordura. Quando você não tem estoque, você não se alimenta bem, quebra a massa muscular. Porque a massa muscular é mais fácil de ser quebrada do que a gordura. Então, é onde a pessoa perde muita massa muscular. Então, ela perdeu. Ela estava com 130 quilos, caiu para 100 quilos. Desses 30 quilos, ela perdeu 15 quilos de massa de gordura, 15 quilos de massa muscular. Cara, mas aí fica aquelas pessoas... o termo popular, a pessoa derrete, né? Porque ela fica toda E aí que mora o problema. flácida. Por quê? A nossa taxa metabólica, que é quanto que o seu corpo gasta no normal, depende da massa muscular. Se você perdeu massa muscular, sua taxa metabólica com 130 quilos era de 2.000 calorias por dia. Você antes, para chegar nesse peso, você ingeria 2.500, 3.000. Você perdeu 15 quilos de massa muscular. Sua taxa metabólica, que era 1.800, 2.000, caiu para 1.300. Você volta a comer 2.500. Então, o que sobrava de caloria todos os dias, que era 500, passou a ser 1.500. Tá. Aí a pessoa vai ganhar peso. E o que ela vai ganhar? Musculatura? Não, gordura. Então ela volta para os 130 quilos, só que com um percentual de gordura muito mais alto. Tá. Para perder isso passa a ser cada vez mais difícil. Então, Esse é o grande problema do uso das canetas. E você perguntou sobre a manutenção dela. Em alguns pacientes, sim.
ela é necessário esse uso crônico. Então, obesidade é uma doença. Então, ela tem que ser tratada como uma doença. Eu acho que já passou a época de todo mundo... gordofobia. Tem preconceito porque eu sou gordo. Não. Obesidade é doença, sim, e tem que ser tratada como tal. Algumas pessoas conseguem realmente se readaptar e manter o peso. Outras pessoas não conseguem. Eu tinha 150 quilos. Perdi, não mantive, não uso mais a caneta. Eu usei a caneta antes para começar a perder peso. Sim. Tá. Porque eu sou imediatista também. Eu fazia o tratamento, fazia atividade física, minha alimentação, melhorei, mas eu não via tanto resultado. E a gente consegue ter resultados. Você consegue focar mais quando você vê o resultado. Eu tive um resultado muito bom, parei de usar e consegui manter. Por quê? Eu fiz a minha base bem planejada. Mas eu tenho paciente que está usando há 1 ano. Dose baixa, mas está usando. No geral, a gente consegue tirar. E tem sim um reganho de peso. É normal esse reganho de peso. Mas esse reganho de peso pode ser muscular. Exatamente. Que deve, na verdade, Exatamente. pelo que você está falando. Principalmente da nossa base. Se Sim. você tem essa base bem formada, esse reganho de peso acontece de uma forma muito mais leve e boa. Eu brinco que eu acho que eu vou ter que usar essa caneta, sabe pra quê? Eu vou pra academia, em vez de eu ir pra academia pra perder peso, eu ganho. E não é massa muscular, não, porque dá uma fome do caramba, velho. Eu chego em casa, é fome de leão mesmo, Mas assim. E aí, o que eu penso? Eu falo assim, vou usar caneta? Mas isso é seu corpo pedindo energia. É, pedindo. Isso é seu corpo pedindo energia. E o que ele pede? Ele pede coisas calóricas. Ele pede açúcar, ele pede coisas que você olha assim. São fast rápidas. food. Aí que eu te falo São uma coisa, rápidas. que eu vou falar como diabético, tá? E o Matheus vai falar melhor que eu, que é nutrólogo. Isso daí é que sua dieta tá desequilibrada. Ah, mas, cara, eu vou chegar Exatamente. Chego em casa, aí você tem lá um hambúrguer e tem 4 ovos. Cara, você não vai comer 4 ovos, você tá morrendo de fome, entendeu? Mas é controle emocional. E aí, explica um pouco pra nós, Matheus, qual é o tipo de controle que eu tenho que ter? Aí pode falar de mim mesmo. Se fala, ó, Leandro, você tem que se preocupar. A primeira coisa é a cabeça. A primeira coisa realmente é a cabeça. Porque então você tem que estar com isso em mente. Fala, ó, eu não posso comer um fast food. Eu vou sair daqui, vou tomar um whey protein e comer uma fruta. Aí. Pronto. E a preguiça de fazer whey? E eu vou te falar... Bom, Preguiça! Hoje demora 2 minutos pra fazer! Não, mas hoje tem a barrinha. Hoje tem muita Não, solução, mas né, cara? eu vou te falar uma coisa assim. Você colocar 2 scoop de whey protein e um pouco de água, é mais não rápido. mata ninguém, né, cara? Não, é mais rápido que você comer a barrinha. É mais rápido comer uma barrinha, é mais rápido passar pra pegar um fast food. É. E é tão saudável Não, quanto. E olha que você... O ovo. Quanto ao fast food, não. O fast food não é saudável. Você tava falando da cabeça. Esse final de semana eu fiz um prato em casa, uma paella. Fui inventar moda e ficou boa, cara. Ficou boa. Vai jogar fora. Não, ficou boa. pra comer? Comeram tudo, velho. Bom. Eu cheguei de noite, comi um pouquinho, pus um pouquinho pra mim. Aquela vontade, eu olhava assim, falava assim, essa desgreta não vai me matar a fome, não vai me matar a vontade de comer. Eu falei assim, não, larga de ser gordo. E toma uma Coca Zero. Toma uma Coca Zero, mandei uma Coca Zero pra dentro. Cara, eu brinco muito, eu falo, filho da mãe, eu já não bebo. Não como gordura, não como doce. Alguma coisa tem que me fazer mal, então vai a Coca Zero, porra. Coca Zero. Outro corte. Aí. Tudo que a gente põe de Coca Zero no programa viraliza. Vira um inferno. Você sabe o que é o pior? Os primeiros que enchem o saco é eu. Então, não, sódio, aquela coisa toda. Vou fazer outro corte aqui. Dr. Matheus Pinheiro, Coca Zero, pode ou não pode? Depende. Essa é uma boa resposta. Depende. Tem gente que precisa dessa coca, que tem um certo vício por ela. Melhor a zero do que a normal. Mas ela faz mal tanto quanto a normal. Então, o refrigerante, pensando em saúde, faz mal. Qualquer tipo de refrigerante. Sim, isso é uma boa resposta. Agora, lá no escritório tem um pessoal juntando tampinhas de garrafa para poder fazer aquela campanha social também de construção. Eles pegam a parte e transformam em cadeira de rodas e tal. E aí eu cheguei com o meu baldinho lá 2 semanas depois, cheio de tampinha de Coca Zero. Aí o pessoal olhou e falou assim, rapaz, porque todo mundo associa com a de 2 litros. Gente, tem as menorzinhas que a gente toma, que é as caçulinhas, porque já é uma forma de você falar...
o que acontece com a gente? A nossa mente é muito voltada a isso. Então, depende, eu gosto da tua resposta, porque depende mesmo. Então, se eu quero tomar uma Coca Zero, eu não vou tomar 5 litros de Coca Zero. Você não vai tomar um balde, filho de um camelo! Tá vendo? Toma uma de 600! Ô, Uma caçulinha. Aquilo ali já te ajuda a você ter uma saciedade de doce, porque ela é doce. Porque ela é doce. E também te fala assim, cara, isso pode, entendeu? E aí você vai dormir tranquilo. Você não vai dormir com medo de que eu fiz da minha vida. Eu acho que tudo que a gente faz restrito, você não faz. Você faz por um período só e pronto. Você não vive restrito. Então, a grande ideia é mudar hábitos. Você não muda hábito com coisa restritiva. Eu falei pro meu nutricionista, falei assim, ó, você pode tirar cerveja, eu não gosto? Gosto. Falar que eu não gosto de tomar cerveja, eu gosto. Mas eu pus na minha cabeça que eu não posso. Eu não quero. Você pode tirar qualquer tipo de bebida, doce, não dou bola pra doce. Mas agora, se você tirar a Coca Zero, eu levanto e vou embora. Ué, então, tá vendo? Porque a única coisa que é um prazer que eu tenho. O prazer. A gente não pode tirar os prazeres da vida. A gente tem um projeto, de maneira alguma, Diabetes Sem Medida, pra você não tirar os prazeres da vida. Sem medida na vida, cara. Falando em prazer, vamos tomar um café? Vamos. E com moderação, você não precisa tirar nenhum prazer da sua vida. Eu concordo. Eu tenho pacientes que eles falam que não tinha comorbidades, mas eles falam, Matheus, eu quero emagrecer. Eu tô acima do peso, eu tô insatisfeito comigo, mas eu não vou deixar de tomar minha cerveja no final de semana. Eu falei, ok, então vamos conversar, vamos balancear isso daí. Quanto de cerveja? O quanto você se abdica de tomar? Durante a semana, vamos tirar do futebolzinho de quarta, do futebolzinho de quinta, vamos ficar sem ela? Essa você consegue pra você tomar a sua cerveja na sexta e no sábado? E ao invés de você tomar uma caixa na sexta e uma caixa no sábado, vamos tomar um pouco menos? Vai reduzindo gradativamente essa quantidade. Ótimo. Perdeu peso, teve um resultado excelente, foi pra praia feliz com o corpo que ele queria. Ai, que legal. Continuou tomando a cerveja dele no final de semana. E aí você tocou num ponto importante que vem uma outra pergunta. As pessoas elas estão muito vidradas com a estética. Por quê? Mais uma vez eu volto a reforçar. Trabalho com mídia. Eu sei como é a estética hoje nas redes sociais, nas plataformas, enfim, na vida. A estética, eu já sei a resposta, mas você vai responder pra mim. Tem que vir em primeiro lugar ou não? Jamais. Onde ela tem que vir? Em qual lugar ela tem que vir? Na prática, seria um adicional só. Terceira, quarta. Mas o que todo mundo percebe é que não é assim. Então, mas eu vou me consultar com você. Eu chego lá e falo, cara, eu quero emagrecer. Não, mas qual é a finalidade do senhor emagrecer? Tô te olhando aí, você não precisa emagrecer tanto. Eu sei que você precisa emagrecer, mas esse tipo de emagrecimento é o quê? É emagrecimento voltado à estética? Você dá esse conselho pra pessoa? O que você fala com ela? Na consulta a gente conversa sobre 80% é estética. 80% quer estética. Não preocupa com saúde. Não preocupa tanto com saúde. E a gente vê casos... Hoje está mudando. A gente vem aumentando gradativamente a quantidade de pessoas que preocupam com o estar acima do peso em percentual de gordura. Porque é uma coisa que eu bato muito. Percentual de gordura e não peso, IMC. Tá. Então, vem mudando. Mas assim, ainda a grande parte preocupar, não. Eu quero ficar com a barriga definida. Eu quero uma definição corporal. Eu quero estar assim. Porque a mídia traz isso pra gente. Traz. E você é um cara de alta performance. Trabalha com muitas pessoas que lidam com estética, né? Pessoas que procuram performance preocupam menos com estética. É que é consequência. A estética é uma consequência. Porque o cara quer jogar melhor, ele quer correr melhor, ele quer pedalar melhor. E isso estética vem. Isso daí a gente fala muito e a gente tem no canal no TikTok, colocamos o vídeo lá do Diabético Sincero, e a galera enchendo o meu saco. Qual que era o vídeo mesmo? Saco. Da cerveja. Ah, tem aí, pessoal. Quem não viu, assiste, porque esse daí viralizou. E o povo enchendo meu saco. Diabético pode tomar cerveja? Como que é? Sem cerveja. Diabético pode tomar? Tomar uma caixa, filho de um camelo. Chama a funerária junto, desgreta. Não pode. E aí eu te falo, eu brinco muito, aí vem a coisa. Eu tô acima do peso? Eu sei. Eu tenho espelho em casa, porra. Mas eu tô com a saúde, cara... Em dia. Eu vou no médico a cada 60, 90 dias. Eu faço um patuá de exame, que eu brinco até com o pessoal do laboratório. Eu falo assim, eu não preciso nem fazer... Nem doação de sangue. Porque tanto sangue que vocês estão tirando meu, cacete. E aí vem aqueles... E se a saúde como tá? Melhor que a sua.
Melhor que a sua, que tá aí, falando, você é gordo. Eu sei que eu sou gordo. Não precisa me falar, eu tenho espelho, filho de um jumento. Mas é aquela história, quem vê corpo não vê coração. Eu Então vou as falar- pessoas acham que viu Eu uma vou pessoa começar a fazer, sabe o quê? obesa, acha que ela acho tá que com não tem saúde. Ah, o Eu vou contrário. começar a mostrar Exatamente. meu saco, porque aí o pessoal para de encher o saco. Mostra o pé. Porra. Puta que O pariu. grande pé. problema nisso daí é que muitas das pessoas obesas, elas não fazem atividade física, elas se acomodam. Ah, eu sou obeso. Pronto, vou ficar acomodado aqui sem fazer nada. Diferente de quem realmente tem. Mas eu tenho certeza que você já foi melhorando gradativamente o seu peso. Muito. É. E não só o peso, mas como o seu Meu percentual, percentual de gordura gordura. caiu muito. Eu cheguei a Exato. pesar quase 140 quilos. E isso é uma melhora que você vai tendo a cada dia. E Sim. você vai melhorar cada vez mais. Sim. Porque você tem hábitos bons. Exato. Não é à toa que a sua saúde tá boa. Diferente do magrinho que tá lá, que tá com o colesterol estourado. É, tô lá com o abdômenzinho saradinho, Trincado. bonitão, É. trincado. E tá aí parecendo um morfético, filho de um jumento. É isso aí. E ó, antes de mais nada, vou fazer uma chamada aqui. Você tá aí, curte nosso vídeo. Você tá vendo, nós estamos trazendo um médico que tá dando uma explicação ferrada sobre emagrecimento, saúde. Se inscreve no nosso canal, dá moral pra gente, curte esse vídeo, manda pra sua sogra, manda pra ela. Ela deve estar acima do peso! Ela deve estar acima do peso, manda pra sua sogra. Eu não adianta porque a minha tá abaixo do peso. É. Compartilha com todo mundo, galera. Mas a sua é tipo pincher? Aquelas baixinhas. Rapaz, É. não, você sabe que tá Braba. 1,55m, 1,60m, mas tá magrinha, rapaz. Aí, beleza. Aí, mas aí quem vê corpo não vê coração. Tá Quem magrinha? sabe tá faltando alguma coisa ali, uma suplementaçãozinha, Tá uma massa diabética. muscular. Tá Olha aí. diabético. Tá diabética? Tá. E aí vem outra pergunta. Você tem paciente diabético? Tenho. Conta uma história. Não sei citar nomes, claro, Aham. mas pode falar aí algumas coisas. Eu tenho que- pacientes diabéticos tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 eu tenho um paciente só. Tipo 2 eu tenho alguns. Mas é o que muita gente me pergunta. Fala, Matheus, me fala um pouco sobre nutrologia. Eu falo, na nutrologia a gente consegue ver a medicina de uma maneira mais ampla. O endócrino, ele vai controlar o seu diabetes. Sim. Ele te orienta quanto à alimentação. O nutrólogo, eu controlo o seu diabetes com seus hábitos e suplementações. Então eu foco mais na questão de hábito e suplementação do que no diabetes em si. Sim. E ajuda a controlar o diabetes. Então, só de mudar a alimentação. Teve uma paciente diabética tipo 1. Ela melhorou bastante a alimentação dela. Ela começou a acompanhar comigo. A glicada dela estava em torno de 10, 10,5. Ixi, alta. E sempre mantendo assim. Não só hábito alimentar. Porque aí ela falava muito que eu esqueço às vezes de usar insulina. Então, por conta da rotina, por conta de correria. É jovem? Jovem. Ela começar a acompanhar, fez ela criar rotinas. Sim. Fez ela usar melhor a medicação dela. Já começou a controlar. Da última Legal. vez que ela foi, ela tava com a glicada de 7, 7,5. Isso. Eu falo isso. Então, assim, rotina. É? Rotina. Eu falo que a minha hoje, em 6,1. Excelente. Mas também, aí. Vem com o papai. Vem com o papai. Discreta. Rotina. Eu trabalho pra caramba. Não vou falar que eu estudo, mas eu leio pra caramba. Eu faço meus exercícios pontualmente, todo dia 6 vezes por semana. E ainda tem dia que eu faço 2 vezes, que eu faço Muay Thai E academia? e musculação. Eu gosto da musculação. Eu descobri musculação. A pena que eu descobri o meu gosto pela musculação tarde. Eu gosto da musculação. E eu não gosto daquele treininho fofo. Pô, 5 quilos de cada lado, fica... Ai, 5 quilos, tô com pesado. dorzinha. Ah, tem dorzinho lá longe, cacete. Põe 50 quilos que eu levanto. E você sabe que tudo que é demais enjoa. Eu já tive um período da minha vida, 12 anos fazendo academia, de ir 2 vezes por dia na academia. E eu falo para as pessoas hoje, eu não aconselho. Tudo que é demais, a gente também tem problema. Então, assim, uma rotina bem equilibrada. Tudo na vida tem que ser com equilíbrio. Mas a vida do Aí- diabético é justamente sobre Mas isso. E aí é onde Sobre eu falo, eu fiz tanto, que hoje você me fala, cara, quantas vezes você consegue ir pra academia? 3 vezes por semana, vou arrastado. E era Tá uma indo. coisa... Essa semana eu mudei de academia agora. Agora, calma que a gente vai ter revelações aqui. Eu vou pro te levar lá funcional. pra minha. Eu vou pro funcional. Você não vai dar conta. sim. É.
Meu Deus do É céu. bom, funciona legal. Me funciona ajuda, legal cara. também. Incentivo. Amigo é assim, Eu viu? quero levar você pra minha, eu cacete. participei da Funciona sua. legal também, funciona legal. E Tá aí, bom, e aí deixa também de saco. depois eu quero trazer uma pessoa de funcional crossfit, aqui. crossfit é bom Não, também. crossfit que eu... Aí eu vou ter que usar o óculos aqui e já começar... Eu tô achando que você tá andando de Renegade. Não, ainda não. Talvez tenha que andar. Mas eu falo muito da rotina também não ser tão maçante. Senão a pessoa, ela fala, é resultado rápido. Cara, eu era magrelo. Ao contrário de vocês dois estão dizendo que tinha 140, 150 quilos, eu tinha 56, 63. Aí depois eu queria chegar nos 70. Cara, como... Leandrão, vou te falar uma coisa, Sempre velho. não Você tô não, com o peso ao contrário. você não podia pegar uma ventania, não, velho. Tinha que amarrar. Cara, é que velho. eu vou subir um dia numa foto aqui no Diabetes Sem Medida pra gente comparar o antes nossos. Não, eu O seu e o não, meu. não faz isso. Não, vai ser legal. Vamos fazer não, isso. não, Tem uma não, minha que o pessoal chamava vara de coisa. Para de cutucar a estrela. Essas coisas aí. Já passei por tudo isso. Vareta de E aí, pipa. cara, o que eu vejo na academia? O ganho de massa. Sim. Aí eu já vou de 70 pra 73, pra 75, pra 80. Aí depois. Aí vai Desandou. embora. Depois desanda. Aí desregulou a alimentação, desregulou, parou de treinar também. Aí tudo que ele depois queria desanda. ganhar peso ganhou. em dobro. Mas é isso, mas tem a ver com fatoridade, tem a ver com muitos outros atributos. Mas eu falo pra todo mundo aqui, ó. Faça uma rotina equilibrada. Pra gente poder nem de mais, nem de menos. Nem de mais, nem de menos. Tudo que é demais, você cansa mesmo. É. Não tem como, né? Uma pergunta que eu vi ontem, um corte de um médico famoso no Brasil, Dr. Paulo Musi, falando que depois dos 40 anos, a sarcopenia, o pessoal está acostumado muito com sarcopenia. Sarcopenia é a perda de massa magra depois dos 40 anos. É isso, né? Isso. Eu achava que era uma doença terminal. Você tem como que é? O nome Sarcopenia é a perda de massa magra depois dos 40 anos, que é muito comum. Por quê? Porque é extremamente comum. Porque a pessoa encosta, não quer treinar. E ele falou que isso não é normal. Não, que mas tem é que normal ser- ter assim, depois dos 40. Sim, mas não é normal a pessoa se acomodar. Ah, tá. Não é normal a pessoa ficar esperando, vamos dizer assim, esperando aquela bendita bater na porta. Aham. Paulinho, eu vou falar aqui, depois você põe um pi, tá? É esperando Yes. esperando bater na porta. Porque senão se não colocar o pi, essa porra do YouTube corta. É, falou de Falou de mais um patuá de palavra, que você não pode falar dos cacete. Então, assim, depois dos 40 anos, com essa sarcopenia, o que o cara tem que fazer pra não ter a sarcopenia? Alimentar bem e treinar. Então tá aí. Ponto. Simples. Não precisa de mais nada. Tá. Olha aí, filho de um E claro, jumento. suplementação. Filho de um jumento. Vai fazer a porra de um exercício físico. Ah, eu não quero caminhar. Pega seu cachorro. Vai fazer uma caminhadinha. Eu não tenho cachorro. Vai do mesmo jeito. Mas eu vou falar uma coisa. As pessoas, a gente tá falando da caminhada aqui, a gente teve um corte aí que viralizou no nosso Diabetes Sem Medida a respeito de 45 minutos de caminhada na semana já melhora a glicemia. Já ajuda. De certa forma, você vai lá 15, 15, 15, Ajuda. 20, 20, 20. Pra quem não fazia nada. Pra quem não faz nada. Exatamente. Isso. É onde a gente chega, é nesse lugar que eu queria chegar. Mas o cara de alta performance, ou que já fez... O cara que não precisa... Ele não vai... Isso não vai adiantar pra ele. Então, não existe receita pronta. Eu acho que deixa seu recado a respeito disso, o Dr. Matheus. Não existe receita pronta. Não existe. Cada um é individual. Então, o seu treino é um jeito, o seu treino é de um jeito. O importante é fazer. O importante é treinar. É se dedicar. Ou seja, mexer a bunda. E gradativamente você vai melhorando. Então, começa com 15 minutos. Semana que vem você aumenta para 20. Daqui 1 mês, 2 meses, você aumentou por 30 porque você começou a gostar. Eu falo, começa a dar uma volta no quarteirão, depois dá 2, depois dá 3, daqui um pouco você tá andando 5 km. Porque você começa a criar prazer em fazer essas coisas. E você percebe que isso é bom. E a gente vê que o hábito... eu tava vendo um tempo atrás aí mais um corte, né? Eu fico... A gente gosta. Tanto é que é o que mais viraliza a nossa, é isso. 60 dias da pessoa fazendo a mesma coisa, aquilo se torna automático na rotina. Tem a ver isso mesmo? Muito, muito. Porque realmente você cria o hábito. O corpo vamos comparar, é um robô. Fica mecânico. Uma máquina. Você pensa para respirar? De jeito nenhum.
Tem uns que não pensam nem pra falar. Então, Assim, são coisas que você que ainda... vira hábito. É. Então, algumas falas com clientes, o jeito que você vai às vezes, conversar com o seu cliente, a primeira fala que você fala pro cliente é sempre a mesma, você nem percebe. Nem percebe. É. Porque aquilo virou um hábito na sua rotina. Sim. Eu, quando eu recebo alguns pacientes no consultório, tem hora que de repente, eu falo, nossa, será que eu já perguntei isso? Eu já perguntei isso. Já. Porque passou batido, porque eu faço tanto que é normal. Então fica intrínseco seu essas coisas. E você começa a criar prazer. Principalmente quem treina, fica sem treinar uma semana. Nossa senhora. E aí me veio uma pergunta É aqui. ruim. É ruim. Hoje eu treino 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã. O dia que eu não treino, parece que meu dia não é produtivo. O meu corpo tá tão acostumado em ser ativado nesse horário, que parece que eu o dia não aconteceu. Ô, Léo, vamos marcar um dia um treino aí com o Matheus. Vamos. Tô dentro. Bora? E aí entra numa questão que eu quero perguntar a respeito de por que as pessoas hoje procuram nutricionista e esquecem do nutrólogo. Muitos nem conhecem. Por falta de conhecimento. E por quê? Porque, assim, você tá na área, um dia decidiu ser nutrólogo. Aí você fala assim, vou ser nutrólogo. Eu sei que tem alguns médicos, até amigos nossos tal, que vai muito pro lado da estética mesmo, né? A harmonização, essa parte toda. Que fala assim, o que dá mais dinheiro? Demonização, né? Demonização. Dá mais dinheiro. Vamos pensar assim. Pelo que a gente já tem conhecimento, e pelo jeito que você se porta, até nas redes sociais, tudo, você ama o que você faz. Eu vejo que você poderia escolher, às vezes, um caminho de melhor rendimento financeiro, mas fincou o pé na nutrologia. Por quê? Porque eu gosto de esporte desde que eu tenho 4 anos de idade. Então, eu sempre cresci jogando bola. Eu troco qualquer coisa por um esporte, eu troco qualquer coisa por fazer uma atividade física. E eu tive muito problema com peso. E eu tive muita dificuldade de perder peso. Então, é uma dor que eu tinha. E é uma dor que eu quero sarar dos meus pacientes. Então, como eu consegui e como eu consigo na nutrologia linkar essas duas áreas que eu sou apaixonado, que é esporte e que é ajudar nessa dor que foi por um bom tempo uma pedra no meu sapato. Eu quero trazer isso para os pacientes de uma maneira mais leve. De uma maneira mais leve. E de certa forma com o coração, né, cara? Porque de certa forma eu sou publicitário há mais de 20 anos. Eu sempre gostei de publicidade. Então, se eu fosse atrás de alguma coisa que me desse mais dinheiro, porque eu sei que tem, eu não seria feliz. Entendeu? Eu tenho certeza que você também. Quando você assume o hotel, que seu pai te deixa, né, uma bomba na mão, porque né, um patrimônio gigante. É um patrimônio gigante. E você fala, cara, eu assumi porque eu gosto daquilo. Eu amo o que eu faço. Quando eu terminei a faculdade, eu ia fazer anestesia. Eu seria anestesista. Que dá mais dinheiro, porque eu sei que... Proporcionalmente, sim. Proporcionalmente, mas claro. Eu falei, eu não vou conseguir ficar dentro de um hospital todo dia. Eu não vou conseguir fazer isso por muito tempo. Sim. Eu lembro que... Eu fiz plantão por muito tempo. Chegou um momento que eu falei assim, não aguento mais. Plantão é bom. Sim. Não é ruim para um médico recém-formado, é excelente. Eu gosto muito de urgência. Da energia que tem na urgência, da adrenalina. Você não saber o que tá te esperando. Isso é muito bom. Mas é uma rotina que cansa. Sim. Então, se for uma vez por mês, ótimo, é legal. Mas todo dia cansa. Então, é uma coisa que eu falei, pra mim não dá. Eu vou ficar nessa área que me dá prazer. E uma coisa engraçada que eu vejo muito aí, a galera pegando esses médicos que estão... Começando? Não, trazendo aí novos, vamos dizer assim, novos métodos de emagrecimento. Tudo uma coisa interessante que eu achei em você. Você viveu a dor de ser obeso. Isso foi um período obscuro. E vamos ser sinceros, cara, é doído. A gente recebeu aqui vários nessa situação. A Monique, nutricionista, Sim. que é diabética tipo 1. Então ela foi ser nutricionista justamente primeiro em lugar ela e depois o outro. E que eu acho que é assim, um bom pensamento. Eu vejo muito pessoas que são felizes no que faz uma coisa que sofreu ou é uma coisa que desde a infância tem com ela. Então é uma dor que eu trago, que eu consigo melhorar para outras pessoas. É isso que eu vou fazer. A minha menina tá fazendo medicina no primeiro ano, tá terminando o primeiro ano agora. E eu falo muito para ela, falo assim, meu amor, você tem uma vantagem sobre muitos médicos que são endocrinologistas. Você já é diabética tipo 1. Você vive a dor do diabetes. E vamos ser sinceros, cara. Diabetes é doída. É doída. Ela não é uma coisa fácil de ser administrada.
Ela não é uma coisa fácil. O fator de passar um mosquito na minha frente me irritou, subiu minha glicemia. Hoje... E também tem Vida social. E também tem muita banalização de sentimentos hoje, que o diabético sente e fica... eu sou um coitado. Você não é um coitado. Não. Você não é um coitado. O seu filho que é diabético não é um coitado. Seu filho que é diabético tá ali, na lida, sofrendo. Ele vai sofrer, mas ele vai passar. Porque ele tem que aprender a lidar com aquilo. A gente não pode tampar as frustrações da vida dos nossos filhos. Frustração todo mundo tem. E tem que passar. Tem que Passar. Tem que passar. Eu falo muito para as minhas filhas, falo assim, gente, vocês querem aprender no amor ou na dor? No amor, não tem dor. E na dor, nem sempre o amor ajuda. Na dor aprende 2 vezes. Porque Exatamente. a pessoa passa e ela tem que, Ela passa tem que e levantar. ela tem que superar. Ela tem que superar. No amor é rápido, é fácil, indolor. E de certa forma, a gente que tem nós temos filhos e de certa forma a gente precisa com que eles sejam. Porque a gente tá deixando o mundo para eles, né? Então daqui a pouco outras gerações, a gente tá na alfa e beta. E esses meninos estão vindo agora com tudo muito rápido, tudo muito pronto. Alfa, beta, depois vem a seta? Nem sei o que vai ter. Não sei. É o alfabeto. Saiu. Eu não entendi até hoje porque que eles começaram no X. Podia ter começado no A. Puta que Tinha pariu. 26 letras. Vem Baby Boomers, Baby Boomers, depois vem Millennium. Millennium. Aí tinha que ter começado no A. Aí foi X, G, Z, Y. Mas essas crianças de hoje, elas precisam ser educadas para poder carregar o mundo nas costas, cara. Hoje, pelo nível de visibilidade econômica que eu tenho visto, a gente vai trabalhar muito ainda. A gente brinca até 100 anos se tiver energia. Tomara que inventam uma dessa pra rejuvenescer. Porque precisa. Eu vou precisar pra até 100 anos eu conseguir dar conta, entendeu? Porque hoje as Mas pessoas... você quer não chegar tão até 100 anos? Eu quero chegar até 300, cara. Saudável. Então, se tiver Eu amo saudável, viver. por que não? Sim, Mas a questão da sarcopenia é uma coisa extremamente importante para isso. Porque quanto mais massa muscular você tem, menos doenças você tem, melhora seu sistema imunológico, menos idoso, cheio de remédio e cheio de doença você vai ser. E a gente vai Aí você muito, chega nos 100 anos saudável. E a gente vai lendo muito que o Alzheimer, se não me falha a memória, ele vem relacionado a exercício físico, a falta de exercício físico hoje. Então, o que o pessoal tem relacionado muito? O treino de exercício de musculação, treino de perna é extremamente chato. Pesado. Porque você fica dolorido. Só que lá na frente ele vai te ajudar Vai. muito. Eu conversei com um nutricionista, Vitor Silvestre. Ele falou uma vez uma coisa pra mim, falou assim, Riad, nunca para de treino de musculação. Eu olhei pra ele e falei assim, mas por que, Vitor? Porque quando você ficar velho, pra você poder levantar do vaso sozinho. Exatamente. E a gente que carrega o mundo nas costas, a gente não se vê nesse lugar, né, cara? De dependência. Eu já vi um videozinho no Instagram, é antigo já, de um senhorzinho que fica todo dia levantando um pezinho, aí o vizinho olha, fala, chama o filho, tá doido? Tá ali, todo dia jogando um peso no chão e tentando levantar esse peso, colocando uma roupinha mais leve de quem gosta de correr e tal. Até que no Natal ele pega a netinha pra colocar a estrela na árvore. Beleza. Então, ou seja, ele fez esse treino porque ele precisava ter força pra levantar a neta. Que legal. Exatamente. E a gente falou muito, Emocionante. inclusive num vídeo que a gente fez, um papocast que a gente fez com o pessoal do jiu-jitsu, e a gente fala assim, galera, o homem tem que ter força. Tem que ter força. Você imagina se tiver que levantar sua esposa que caiu no chão. E você seu não pai. conseguir. Seu pai que caiu no chão. Eu tive que arrastar o meu na raça, na força. Porque o meu pai caiu. Cara, eu tive que entrar. Meu pai pesava 80 quilos. Mas você imagina um homem de 80 quilos. Vira 200 na hora que não tem cara. força. Eu tive que entrar, pegar ele e levantar ele. Pus no colo. Ele desmaiado. No meu colo. Levantei ele, pus na cama. Eu desci o meu em escada também. Ele tava tendo um AVC. Conseguiu andar, mas assim, eu segurando. O cara, assim... Eu acho que a gente tem até essa responsabilidade também é nossa. De poder
não só economicamente falando, mas Não. fisicamente falando, o homem ele tem um papel muito importante na sociedade, onde também é até interessante uma pergunta, mais procurado você é pelas mulheres, né? Porque o homem não se cuida tanto. Hoje tá aumentando. Tá aumentando? Tá aumentando. Mas a proporção era o quê? E até ainda 70-30. Ainda é? Ainda é. E já foi 80-20, 90-10? Já foi 90-10, 80-20. Hoje tá uns 70-30. Aí. Mas a grande maioria, mulheres. E aí vem aquela pergunta, por que, Mulheres. que o homem dura menos? É lógico. Além de se cuidar menos, É. muito menos juízo. Mas é que assim, a gente vive numa sociedade onde o homem fazer certas coisas, a gente brinca aqui com o Renegade, com o óculos, Sim. com o beach tênis, mas é isso, o brasileiro é isso, é zoeira, é curtição, é sarcasmo, brincadeira, é quinta sarcasmo. série. É, quinta É série. muita Sai quinta da série. gente. Mas a gente tem que entender que existe uma sociedade machista onde muitas coisas não pode ser feita. Então, assim, eu não vou no nutrólogo porque eu não posso. É. Porque vão falar alguma coisa, porque, nutrólogo. Eu tô Você tá querendo indo no emagrecer. nutricionista. Que gracinha. É, Gracinha. mas o cara precisa. Então, assim, ô Marada, não fique. Eu falo muito pro Felipe, meu filho. Porque esses dias ele ia na festa junina e tava com vergonha de ir de chapéuzinho e fazia o bigodinho, porque que iam achar dele. E vão rir de mim e tal. Eu falei, uma lição que eu quero te dar. Seja feliz. É. Como você quiser. Você tá afim de fazer? Se você falar pra mim que não tá afim, ok, eu vou respeitar. Pai, não gosto. Mas, se você tá preocupado com o outro, Nossa. rapaz, você tem só 8 anos. Vive sua vida, vai ser feliz. Leandrão, se eu tivesse preocupado com os outros, velho, as minhas rugas de preocupação. É. As As minhas. minhas rugas de preocupação com os outros. É. Cara, eu sou assim. É. Me aceita, não me aceita, é problema seu. Cara, eu sou também. Hoje eu falo, ó, Dr. Matheus é um homem bonito. A gente brinquei com o Lucas Lorenzi. sei. Falei assim, cara, a gente recebeu o nosso embaixador aqui, Lucão. Falei, ó, tem o. Como que é? O mendigo gato, tem o diabético gato. Diabético gato agora. E aí a gente brinca. Por quê? Porque a gente, cara, por que não ser uma pessoa que pode elogiar, que pode ir no nutrólogo, que pode fazer uma coisa que é associado mais ao mundo feminino? Porque a gente sabe que tem coisas que é mais associado ao mundo feminino. Mas o homem tem direito também. A mulher não tem direito hoje? O homem também tem. Mas Então, Precisa a se única, cuidar. a única coisa que os homens não podem fazer é colocar aqueles beijos que as mulheres ficam assim, ó. Aí depende mas- do motivo, É, né? mas Às depois- vezes o eu- cara tá Parece, querendo. parece que o mas bicho mexeu, parece que o posso bicho falar? mexeu com uma abelha, ele ficou tudo no beiço dele, cacete. Mas vamos falar? Até isso pode, cara. Ah, não, A gente não é mas você. Isso é Você não demonização põe- mas não facial. põe você, ué, deixa a pessoa pôr. Puta que pariu. Mas você não falou que não preocupa que os outros pensam de você? Aí. Coloca essa porra, então. Mas, ó, eu gosto muito também da gente estar aqui contigo, Matheus, pra falar um pouco mais também sobre a vida e o tempo de tratamento. Por quê? As pessoas, elas, mais uma vez, imediatismo. Eu entro pra fazer um tratamento contigo. Esse tratamento, ele dura um tempo, ele é pra sempre, ele não... Me O explica. ideal, pra sempre. Pra sempre. O ideal é que ele seja feito pra sempre. Mas Por vai quê? diminuindo o tempo São de ida. fases. Tá. Diminui, passa de quanto em quanto tempo. Mas o ideal é que, na melhor das hipóteses, a alta, não do alta, mas que você venha de 6 em 6 meses. Ah, legal. Mas depende muito. Eu preciso de emagrecimento agora. Então, ótimo, vamos focar no seu emagrecimento. Reeducação, trabalhar essa questão alimentar, atividade física, medicação. Sim. Ótimo, chegamos no peso ideal. Chegou no percentual de gordura? Não, vamos refinar isso daí pra gente chegar no percentual de gordura. Tratou suplementações, tratou inflamações, tratou essas patologias que estão te incomodando? Show. Agora vamos fazer essa manutenção. Então Tá. que você venha de 6 em 6 meses para repetir seus exames para ver se precisa de uma suplementação diferente. Se alguma coisa que está fora do eixo pra gente corrigir. Para que não volte a ser naquele inicial, que é mais maçante, é mais difícil de controlar. Tá. Então, não tem alta. Não dou alta para paciente. Eu preciso fazer essa manutenção, pelo menos semestral. Tá. Leandrão, estamos chegando no fim. Vamos Já? Já. Rapaz... O papo vai longe, velho. E é legal quando a gente fala assuntos que realmente a gente gosta. Eu acho que todos os programas aqui, não tem um que a gente falou, Não. cara, não passou. Que é isso? Não chega ao fim esse programa, não. Todos a gente, cara, quando eu olho, já passou 1 hora de programa. E aí o Leandrão vai fazer uma pergunta e eu vou fazer a segunda. Faz a pergunta. Doutor Matheus Pinheiro, o que é viver sem medida pra você? Era essa que você queria que eu fizesse, né? Nossa. Viver bem, viver equilibrado, viver feliz. E sem abdicar de nada. Isso aí. E eu vou fazer uma pra você.
Se na sua vida, se você tivesse a experiência de ser diabético, o que você mudaria na sua vida? Organização. Você não é organizado, ou muito Não, organizado. Muito organizado. É. Porque eu acho que é o grande foco. Quanto mais organizado, melhor você vai viver com menos dores. Você sabe que eu ia ser esse cara também. Porque hoje eu tenho uma organização. Eu Só que, não por exemplo, preciso. eu ia ter umas caixinhas daquela de comprimido pra poder não perder nenhum. Porque hoje, entendeu? Eu ia ser um cara muito mais organizado. Porque ser diabético é isso. É. Se você Porque não é... hoje eu preciso de uma certa organização. Eu não preciso de ser tão organizado em algumas coisas, em medicações, em uso de medicações. E às vezes alimentação, pô, tá corrido, não vou Alimentação. comer. Deixar aquela Ah, marmitinha pronta pro outro dia. Exato. E hoje Por eu que não me isso preocupo. não me faz falta hoje? Porque eu não tenho esse problema. Agora, se eu tivesse, e o principal, organização. Você tem organização. Parabéns, cara. Matheusão, obrigado, meu irmão. Estamos felizes. Te agradeço, Leandrão. Programa valeu. rico de informação. Ficou um dos programas mais bem ilustrativos pro É. pessoal sobre obesidade, diabetes, Nutrição, e nutrologia. e nutrologia. Isso aí, cara. Valeu. Obrigado. Fico muito feliz E de ter participado com vocês. Faça o seu jabá ali, ó. Olha pra câmera e fala. Sigam minhas redes sociais. Vamos, faz esse... Segue lá, DR Matheus D. Pinheiro. Segue no Instagram. Grupo Limoeiro tá me ajudando bastante com isso. Os caras aí. são bons. Bom demais. Eu sou uma pessoa que não gosta de gravar, eles estão me ensinando a gravar. Eu tô começando a falar, então, isso aí. assim, ó. Segue lá, qualquer dúvida quanto a emagrecimento, performance, me procura, entra em contato, que você vai ser muito bem recebido lá na clínica. E toma aí pro que precisar. Leandrão, Obrigado. mais um completado. É isso. Fechou. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu! Valeu, abraço.